Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre o protocolo Spanning Tree. Essa é a primeira parte da nossa aula aí sobre o protocolo Spanning Tree. Bom, o protocolo Spanning Tree é um protocolo baseado em um algoritmo criado pela engenheira de software Radia Perlman, que garante que não vai ocorrer loop em uma rede local. O que isso significa, basicamente? Bom, primeiro, se você nunca ouviu falar nesse protocolo, não se preocupa, tá? Normalmente esse protocolo ele é usado em redes de grande porte. Então, se você trabalha com uma rede de pequeno ou médio porte, é possível que você nunca tenha necessidade, nunca tenha tido a necessidade de usar esse protocolo ou nunca tenha ouvido falar nele, tá? Mas basicamente o que acontece aqui é o seguinte: como a gente viu aí nos vídeos anteriores, a gente tem o broadcast. O que ele vai fazer? Imagina que esse computador aqui envia uma mensagem de broadcast. Esse switch, por padrão, ele envia a mensagem de broadcast para todas as portas dele. Todas as portas ele vai encaminhar essa mensagem de broadcast, exceto, é claro, para aquela o qual ele recebeu essa mensagem de broadcast. Isso quer dizer que nesse exemplo aqui, essa mensagem de broadcast seria enviada por esse cabo que está ligando esses dois switches. E quando essa mensagem chegar nesse switch aqui, o switch vai mandar essa mensagem de broadcast também para todas as suas portas, exceto para a porta que recebeu. Mas se eu tenho dois cabos ligados, ligando um switch no outro, essa porta onde está ligado esse cabo também vai enviar a mensagem de broadcast. E essa mensagem de broadcast então vai chegar nesse switch. E esse switch, por sua vez, vai enviar a mensagem de broadcast para todas as suas portas, inclusive para essa porta aqui, ó, que ele já tinha feito isso uma vez. Aí ele vai pegar essa mensagem de broadcast, vai enviar para cá, ele vai então enviar essa mensagem de broadcast para todas as portas, exceto, é claro, para a porta que recebeu ela, só que ele vai mandar também para esse outro cabo aqui, ó. Então o cabo vai mandar de novo a mensagem para cá, ele vai mandar para todas as portas, inclusive para essa, que vai mandar para todas as portas, blá, 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 e ele vai então criar um loop, ele vai criar um loop infinito aqui, até que a rede caia. Legal? Então o que acontece? Quando eu tenho uma rede pequena, com 2, 3 switches, eventualmente esse é um problema fácil de resolver. Você vai ver que tem dois cabos ligando dois switches ao mesmo tempo. Aí você vai tirar um deles e vai resolver o problema de loop. Quando você tem uma rede muito grande, e pode acontecer de você ter redes enormes aí com dezenas de switches, já fica um problema um pouco mais difícil de se resolver. E é muito comum que quando você tem uma rede grande, você acabe fazendo redundância entre os switches, Caso um switch caia, o outro switch assuma, não que assuma, mas que você possa usar aquele switch para continuar trafegando os dados e tudo mais. E com isso você também cria uma situação em que pode gerar um loop na rede e derrubar todo mundo. Então é aí que a gente tem que configurar o protocolo do Spanning Tree. E aí tem mais alguns detalhes sobre o Spanning Tree. Um outro detalhe aí que tem, aí já fala sobre o seu funcionamento, é que ele usa um quadro especial chamado BPDU, ou Bridge Protocol Data Unit. E para que serve esses BPDUs? Eles são trocados regularmente, normalmente a cada 2 segundos ele fica enviando mensagens para saber se os links estão ativos, se eles estão funcionando, e entre outras coisas também, os BPDUs eles descobrem portas que podem causar loops. Basicamente ele manda uma mensagem para um certo endereço de multicast, onde um grupo recebe, e se o switch que enviou aquela mensagem receber aquele quadro, quer dizer que tem um loop em algum lugar. Então ele pode
bloquear uma porta em algum lugar, pode pedir para bloquear alguma porta em algum lugar que esteja causando esse loop. Tá legal? E uma outra coisa que o BPDU ele é responsável por é de definir qual será o switch principal, o switch core daquela rede e qual a melhor forma de chegar nele. Beleza? Isso vai ficar, daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro. E vamos dar uma olhada também em 3 tipos de porta que é configurado pelo BPDUs, tá certo? Por enquanto a gente está falando para a explicação ficar um pouco mais didática, a gente está falando sobre o Spanning Tree original. Tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre o Rapid Spanning Tree, que acrescenta algumas coisas aqui na história. Mas por enquanto vamos considerar essas 3 portas aqui para a gente entender o que o Spanning Tree faz de fato. Tá? Então a primeira seria o Root Port, que é a porta usada para chegar nesse switch principal, que a gente vai chamar de Root Bridge. Tá legal? Aí tem uma segunda porta, que é a Designated Port, que é a porta que vai encaminhar os quadros. Todos os links têm que ter uma porta que a gente chama de porta designada, que é uma porta que basicamente encaminha os quadros normalmente. E, por último, a gente tem as portas bloqueadas, ou Blocking Port, que é a porta que, caso fosse ativada, poderia causar loops. Então, é a porta que a gente escolhe para bloquear o tráfego. Tá? Essas 3 são as 3 portas, são os 3 estados de portas mais importantes aí para a gente entender como é que o Spanning Tree funciona. E aí eu coloquei um exemplo também didático, são apenas 3 switches, normalmente em situações reais onde a gente utiliza o Spanning Tree Protocol, a gente vai ter muito mais do que 3 switches. Né? Eu coloquei 3 só para ficar mais fácil a explicação. Nas próximas aulas aí eu vou colocar um exemplo um pouquinho maior para ficar mais divertido. Mas, como eu disse, o Root Bridge seria o meu switch core, o meu switch principal. E ele é escolhido através de um cara chamado Bridge ID, uma identificação de bridge. Né? E esse número ele é formado por um valor chamado Bridge Priority mais o MAC Address. Tá? Sendo que o primeiro número por padrão, esse Bridge Priority por padrão, é o 32768. Legal? Ele é um número usado por padrão, ele pode ser alterado desde que esse número seja um múltiplo de 4096. E para que serve então esse Bridge ID? Esse Bridge ID ele serve para definir qual que vai ser o meu switch core, meu bridge, meu root bridge na minha rede. E como é que eu defino, e como é que esse número define qual que vai ser o meu root bridge? Veja, primeiro ele tem uma prioridade, que é esse primeiro número aqui, beleza? Você pode ver que no meu exemplo eu coloquei esse valor padrão em todos os 3 switches. Tá? A segunda parte desse identificador é o MAC address do equipamento. Né? Aqui está um exemplo bem fictício. Eu coloquei aqui, por exemplo, esse MAC aqui, tudo 0 e final tudo 1. Para esse cara aqui eu coloquei tudo 0 e final tudo 2. E para esse cara aqui eu coloquei tudo 0 e final tudo 3. O que vai acontecer? O que tiver menor número é o cara que vai ter prioridade. E a minha prioridade então vai ser o meu root bridge. Tá legal? Então, automaticamente, esse cara aqui, que eu até coloquei a letra em vermelho, ele se tornou o meu switch principal, o switch que todos vão tentar alcançar, porque ele tem um MAC address menor, né, que tem um valor menor. Tudo 1, esse aqui é tudo 2, esse é tudo 3. Então, esse daqui é o cara que tem prioridade para ser o root bridge aqui. Mas então esse cara ele tem o número MAC mais antigo porque ele tem um MAC menor. Isso faz sentido, né? Porque o MAC address ele vai sendo atribuído na ordem que os produtos são fabricados. Então esse cara aqui pode ser eventualmente o meu switch mais antigo na minha empresa, o que tem o pior desempenho. Então é natural que às vezes manualmente o administrador de rede vai lá e altere esse primeiro valor aqui, ó, que é o Bridge ID.
Então eu posso pegar esse número aqui e colocar um valor menor para ele, ou maior para ele, né, para ele deixar de ser root bridge. Vamos supor que esse daqui seja o meu switch mais interessante. Então eu posso alterar esse primeiro valor aqui, deixar ele menor que os outros. No caso aqui, quanto menor, maior vai ser a prioridade dele, e tornar ele o meu root bridge. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui então, só para constar, eu tenho um exemplo de tudo aquilo que a gente falou agora de uma forma resumida, né? Eu tenho o meu root bridge, que é o meu switch core aqui, e percebam que aqui eu coloquei RP e aqui eu coloquei RP. RP é o que a gente chama de root port, né? O que é root port? Root port é aquela porta que a gente usa para alcançar a root bridge, tá legal? A root bridge não pode ter uma root port porque ele não vai querer alcançar ele mesmo, né? Então os outros switches todos vão ter alguém que ele chama de root port, que é por onde ele vai querer chegar na root bridge. E nesse cara aqui também, ó, especificamente, eu tenho um cara chamado DP, que é o Designated Port, que a gente viu no slide anterior, tá certo? Essa porta ela continua funcionando, mas ela não é a porta usada para chegar no root. Inclusive, ela está ligada numa porta no outro switch chamado BP, que é a Blocking Port, né? Então essa porta aqui ela está bloqueando, ela não está funcionando, não está encaminhando os pacotes. Por que isso? Dos três switches que eu tenho aqui, você pode perceber que esse daqui é o que tem um número maior no MAC address. Então ele tem a prioridade menor. Então, como esse cara aqui ele vai ter essas duas portas aqui para chegar no root bridge. Uma ele já está usando como root port, que é essa daqui. A outra ele poderia tanto estar bloqueando quanto estar encaminhando. Como ele é o mais novo, ele vai ser a minha porta designada, vamos dizer assim, e a porta que estiver ligando nele, no switch que tem menor prioridade, vai ser a porta que está bloqueada. Então, essa porta aqui do switch, de onde sai esse cabo para ligar nesse switch na porta designada, nesse cara aqui está bloqueada. Ela não está encaminhando os pacotes. Tá legal? E assim, se a gente aqui, pelo que eu desenhei, fica meio lógico a gente pensar, bom, realmente, né, o caminho mais curto, mais fácil para esse switch chegar no root bridge é realmente por aqui, porque tem um cabo só. E esse cara aqui é a mesma coisa, né? Só tem uma porta, né? Só tem um cabo para chegar de um switch para o outro. Deve ser mais negócio ele usar essa root port para chegar aqui do que dar a volta, né? Do que passar por esse outro switch. Mas isso depende de um outro fator que a gente vai ver no próximo slide, chamado custo, né? O custo da porta. Custo do link, aliás, né? Que a gente está marcando aqui. E o que é esse custo? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem duas tabelas, né? Para o protocolo original, que a gente está olhando nesse vídeo, que é esse padrão aqui, 802.1d, e tem uma outra tabela para o RSTP, que é o Rapid Spanning Tree Protocol, tá? Que é o novo, né? Que é a nova versão, que é o que é a nova que está sendo utilizada hoje, beleza? Que tem valores, na verdade os valores são diferentes, mas proporcionalmente estão basicamente na mesma medida, né? E o que quer dizer esses valores? Vamos supor, por exemplo, que esse link aqui seja uma porta de 100 megabits, beleza? Então o meu custo, eu vou colocar aqui, vai ser 200 mil, beleza? Vamos supor agora que essa porta aqui, ela seja uma porta bem devagar, uma porta aí de, bom, não que exista, né, mas vamos colocar aí uma porta de 10 megabits, né? Então esse aqui vai ter um outro custo, né?
Então o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui também esse outro, vamos colocar aqui, por exemplo, 200 também. Então nesse caso, você pode ver que esse número aqui, ele tem um custo muito maior dele fazer esse caminho do que ele vir por aqui, ó. Se ele pegar dois links aqui de 100 megabits, ainda assim vai ser mais rápido ele fazer isso, que vai dar para ele aí 100 megabits, do que ele usar um link fraquinho aí, um link de 10 megabits, né? Então, fisicamente sim, aqui eu tenho um cabo só, seria mais interessante, mas o meu custo é maior se eu pegar esse link, porque ele é mais devagar do que se eu pegar dois links em seguida, sendo que esses dois são bem mais rápidos. Então você tem essa tabelinha de custos aqui, que é usado automaticamente pelo switch para definir qual que é o melhor caminho para chegar no root bridge, tá certo? Então essa é a ideia dos custos aí. Usei de novo uma topologia com apenas 3 switches, que é para facilitar o entendimento, tá? Para a gente entender, para ficar mais fácil a visualização. E é isso daí. Na próxima aula a gente volta com mais alguns detalhes, falando também sobre o Rapid Spanning Tree. Tem algumas coisinhas a mais que a gente precisa entender, mas basicamente a ideia do Spanning Tree é essa: é você implementar isso numa rede, principalmente quando a sua rede tem mais switches, uma quantidade maior de switches, e dessa forma então você evitar loops na rede, tá certo? Então é isso aí, galera. Agradeço aí vocês por estarem assistindo ao nosso vídeo. Vocês podem estar entrando em contato com a gente aqui pelo próprio YouTube, podem se inscrever aqui no nosso canal, dar um voto positivo pra gente. E quem tiver Twitter pode seguir a gente aí no @bosontreina e participar aí do nosso grupo de estudos no Facebook também. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.